que é. Jesus não muda. Se você fizer alguma coisa contra alguém, você pode esquecer, mas Deus não esquece. Às vezes, não, Senhor, eu já perdoei. Puxa, mas fulano fez aquilo. Poxa, o que eu fizeram? Às vezes você faz alguma coisa com a sua mãe, com o seu pai. Ah, ainda bem, não vou pagar, mas paga de outras formas. Olha, igreja, eu conheço uma pessoa que ela é muito levada, ela não deu valor ao que tinha. E ela bateu na avó, roubou o dinheiro da avó e veio para o Brasil, aproveitou, foi para os Estados Unidos. Ela ficou doente com câncer na cabeça. Tinha um casamento que ela achava maravilhoso. O médico foi lá, disse que ela já estava. O médico foi lá e disse para ela. O médico foi lá e falou: olha, você não vai mais fazer quimioterapia. Ela ligou para mim, se despediu, o marido do lado, os filhos. E aí, quando ela voltou para o médico disse: olha, o seu tumor. Eu fui lá, botei a mão na cabeça dela, mesmo com a rebeldia dela. Mas, ó, seu tumor está adormecido. E aí que o marido dela já tinha arranjado outra mulher, de 26 anos por 69. Ele nunca fez nenhuma cirurgia para melhorar as condições dele sexual. Mas por causa dessa menina, ele foi lá e fez uma cirurgia para poder mudar a condição dele sexual, para poder estar pronto para essa garota. Ele nunca fumou maconha, sempre foi um homem conservador. Até maconha ele está fumando. Até se cobrir de mel de abelha, ir para a praia, partir um limão e fazer um voto, e foi. E ele já falou para a mulher que ele não quer. E ela falou assim: por que eu estou passando por isso? Eu falei que às vezes as pessoas esquecem, mas Deus não esquece. Eu quero dizer para você que eu estou vendo coisas que nós temos que estar atentos. Atentos! Estou vendo coisas que ontem ligaram para mim e falaram: fulano está sozinha, pastora. Eu falei: eu não posso pegar para botar dentro da minha casa, porque eu não sou parente. E ela falou assim: mas aí como é que vai fazer? Eu falei: eu não posso meter, porque tem sobrinha. Se ela fosse pobre, morasse na casa dos outros, mas ela tem bens, ela tem salário, daqui a pouco vai dizer o quê? A pastora quer roubar ela. A pastora está roubando, porque pastor é ladrão. Se o pastor pegar um velhinho que tem uma casa, tem alguma coisa, é ladrão. É ladrão. Então a gente fica até com medo de chegar em cima e ajudar. Mas eu me lembrei que quando eu era criança, ela tinha uma mãe. E essa mãe ficou cega. E ela, quando precisou da mãe, ela foi trabalhar. A mãe tinha o salário dela, podia ter ajudado a mãe. Ela foi viver a vida dela e deixou a mãe sozinha. A mãe ficou na casa de um e de outro sozinha. E morreu a mim. Então, igreja. E agora ela não teve filhos. Por mais que eu quisesse pegar, eu não posso, porque é uma responsabilidade. Ela cuidou do meu filho, mas ela não cuidou de graça. Eu paguei e aposentei ela. Então, igreja, eu quero dizer para você que tudo que a gente faz, a gente paga. Nós temos que olhar os nossos atos e buscar o Senhor quando se pode achar. Olha como estamos tratando os nossos velhos. Olha como estamos tratando a nossa família. Você vai dizer assim: pastora Cléia, eu sempre honrei a minha mãe. Mas minha mãe não ficava comigo, porque havia uma coisa com a minha mãe, desde quando era criança, espiritual. Ela passou, ela não teve mãe, não teve amor, ela passou para minha avó, para mim. Ela não me via, ela via minha avó. E ali ela começou a criar uma situação espiritual. Então, igreja, ela tinha os mesmos dons que os meus. Ela tinha até uns dons mais privilegiados. Que a pessoa chegava lá com o rosto torto, ela botava a mão, o rosto voltava para o lugar rapidinho. Ela botava a mão numa perna, ela puxava e ela não recebia coisa não, tá? Só com a mão dela, ela ia lá e a perna voltava para o lugar. Mas ela dizia que era ela. Ela não dizia que era Deus. Mas eu falei: mãe, se a senhora tem esses dons, se a senhora usar isso dentro do Senhor, a senhora vai ser uma potência. Mas ela não aguentou, porque ela achava que a casa que ela tinha foi eles que deu, a construção da casa foi ele que deu, porque tudo era invocado. Então, igreja, eu quero dizer para você, e na semana antes dela morrer, ela falou assim: eu não sei se eu vou para a igreja,
eu não sei se eu vou ficar na igreja católica, mas eu não quero ser crente. E ela deixou um recado que ela não queria que a casa dela fosse uma igreja. Eu acho que ela pensava que ia querer aquela casa. A casa da minha mãe não servia nem para fazer igreja, só se fosse universal ou Deus é amor. Porque outra igreja ali não vinga não, porque o cão ali é fogo. Então, igreja, ela ficou com medo. Na hora que ela precisou, que ela vinha, ela queria ficar na minha casa. Mas ela se sentia mal, porque ela sabia que se ela ficasse na minha casa, era como ela tivesse derrotado. Então ela ficava lá no jugo da minha irmã. Mas eu sei que aquilo matava ela. Mas só a igreja que eu quero dizer que eu honrei quando eu pude. Mas nem todas as minhas honras iam fazer efeito com o fato de eu estar diante do Senhor. Quando você está na luz, você vai aborrecer as trevas. Espero que naquela hora ela possa ter pedido perdão e ter salvo, porque ela conhecia e ela já tinha sido batizada. Eu peço ao Senhor, porque antes dela morrer, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, perdoa, eu quero que Deus abençoe a minha mãe, eu comecei a entregar ela ao Senhor. Mas eu quero dizer para você hoje que está aqui, como que está a sua vida? A pastora Cléia tem uma mágoa, porque uma coisa é honrar a igreja, outra coisa é dizer que honra. Eu honrava minha mãe, só não podia honrar do jeito que ela queria que eu honrasse. Que é a forma que ela acreditava ser honrada, porque a honra não é dinheiro, a honra é amor e respeito. E as pessoas confundem. Se a pessoa te dá um dinheiro, te dá uma coisa, você acha que aquilo não. A maior gratidão é o respeito. É a pessoa saber que você pode ter o defeito que for, mas a pessoa te considera, a pessoa te respeita. Porque isso é buscar a Deus. Buscar a Deus não é apontar, mas buscar a Deus é orar e perdoar. É muito. Eu estou com um casal dentro da igreja. E essa mãe estava com muita dor. E ela falou assim, pastora, olha para mim, porque eu não consigo perdoar o homem que tirou a vida do meu filho. Ele tirou a vida do meu filho com ódio, com fúria. E eu quero que Deus trabalhe no meu coração, a Sônia. Porque é muito difícil. Eu falei, Sônia, não fica assim não, porque eu também não conseguia perdoar quem tirou a vida do meu irmão. E eu fiquei muito tempo. Até um dia que Deus me botou em frente a frente, no combate. E quando eu estava pronta, eu consegui chegar perto dela e falar com ela. E eu vi que Deus já tinha tirado o peso do meu coração. Eu consegui falar, sentar e suportar. Isso é muito difícil.